Bom dia, Cândida, tudo bem? Bom dia, Bruno. Obrigada aí pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente também. Eu que agradeço, é uma honra poder participar com vocês. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar minha apresentação. Tá ótimo. Pessoal, antes de entrar um pouco nos dados do setor de franquias aqui no Brasil, eu queria fazer uma breve contextualização do sistema legal que rege o sistema, as franquias aqui no Brasil. As principais leis que elas estão atreladas ao sistema de franquias são, claro, a Lei 13.966 de 2019, que entrou em vigor em março de 2020. Nós temos também o Código Civil, a Lei de Propriedade Industrial, né, onde a gente vai poder pegar a regulamentação para registrar as marcas e onde o franqueador vai poder tirar as regras para poder proteger essa marca de usos indevidos. Regulamentamos também a concorrência desleal. E aí, Cândida, trazendo aqui uma continuação da pergunta que você fez para o Cavaleiro, sim, as regras de concorrência desleal aqui no Brasil e cláusulas de não concorrência, elas são mais flexíveis do que Muito mais, né? Portugal, mas eu tenho percebido que o movimento da jurisprudência ele tem proporcionalizado muito essas cláusulas, né? Hoje já não se aceita mais períodos muito extensos como 10, 8 anos, em território nacional, como proibindo o franqueado de exercer a mesma atividade. Mas um fato preocupante sobre essas cláusulas de não concorrência no Brasil é que o judiciário ele vinha anulando a cláusula por completo. Ele não modulava essa cláusula. Então, se eu tenho lá 10 anos, ele não reduzia o prazo para 5, para 3, para 2, ou não reduzia o território. Mas nós temos recebido já aqui algumas decisões, pelo menos o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o tempo foi reduzido e a região foi delimitada. Isso acho que é um avanço bem interessante. Mas só fazendo uma abordagem aqui da lei de franquias, ela traz elementos que caracterizam o sistema de franquias. A gente tem autorização para o uso de marcas e outros objetos de propriedade intelectual, a gente tem autorização para distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, a gente tem o uso de sistemas para administração do negócio, desenvolvimento de sistemas que são detidos pela franqueadora e remuneração indireta e direta. A gente vai ver aqui royalties, taxas de franquia. Mas o que está muito ligado à expansão e que é trazido na nossa lei, que é a seleção do franqueado, né? Para ter uma expansão saudável aqui no Brasil, você tem que ter um cuidado muito grande para selecionar um perfil adequado de franqueado. Porque com um franqueado sem o perfil, sem aderência à marca, pode ser que esse negócio não chegue até o final. E a nossa lei ela traz a obrigação de entrega de uma circular de oferta de franquia com inúmeros requisitos. A gente tem pelo menos aí uns 28 incisos no artigo 2º. Tem uma obrigatoriedade de respeitar pelo menos 10 dias, né, para que o franqueado possa analisar detidamente o negócio que ele quer ingressar. Existe aí o risco de não respeitar desse prazo, o contrato ser anulado com a devolução das quantias pagas pelo franqueado. Aí a jurisprudência está falando um pouco de, olha, não é simplesmente o descumprimento do prazo que vai gerar anulação do contrato, a gente tem aí a necessidade de prova de prejuízo para o franqueado por ele não ter analisado no tempo adequado. A COF, né, na visão da doutrina, ela é mais ou menos um disclosure, né? Ela vem tornar público o conteúdo do negócio. Ela está muito atrelada ao princípio da transparência. Ela foi criada para proteger as poupanças públicas, que na verdade são um somatório de todas as poupanças privadas. Tem aquele franqueado que juntou aquela poupança a vida inteira e a lei procurou trazer essa garantia mínima para que ele pudesse ter consciência do negócio que ele quer ingressar. Então,
fazendo essa introdução, eu queria começar aqui passando para vocês um pouco dos números do setor de franquias aqui no Brasil. Esses números nós conseguimos com uma pesquisa que é realizada trimestralmente entre os associados da ABF. São mais ou menos 400, 500 associados que respondem essa pesquisa trimestralmente. Então, aqui eu tenho um breve resumo do ano de 2024, que foi um ano muito positivo para o setor de franquias. Nós fechamos o ano com 3.300 redes franqueadoras, das quais pelo menos 1.400 são associadas da BF. Essas 3.300 redes são representadas por 197 mil, mais de 197 mil operações, e que estão presentes em mais de 3.209 municípios no Brasil. Você pode ver a capilaridade do setor de franquias no Brasil, né? Alcança muitos municípios, acho que mais da metade dos municípios brasileiros. Essas redes, elas geram 1.718.000 empregos diretos. Se a gente for considerar os empregos indiretos, são cerca de pelo menos 5 milhões em 2024, e gera um faturamento de 273 bilhões anuais. Agora, passando para o ano de 2025, a gente tem aqui uma visão dos últimos 2 meses, né? Dos 12 meses anteriores. A gente já vê um aumento de 14,4% no faturamento com relação aos 12 meses anteriores. A gente vê esse faturamento subindo para 287 bilhões de reais. A gente vê uma singela redução aqui no número de redes, né? Vocês podem ver que tem aqui 3.272 redes, algumas poucas redes a menos que no ano passado, mas, em compensação, o número de operações ele aumentou para mais de 200 mil operações. Os empregos continuam na casa de 1.700.000, mas os empregos indiretos eles aumentaram para cerca de 6 milhões. E o mais importante dizer que o que revela uma característica importantíssima do sistema de franquias, como um sistema que é formador de empreendedores, é também uma grande porta de acesso para os jovens no mercado de trabalho. Porque de todas essas vagas geradas pelo sistema, quase 300 mil vagas de emprego são vagas de primeiro emprego dos jovens no mercado de trabalho. Isso traz um viés muito social para o sistema de franquias, porque é uma porta para formalização, gera, além de recolhimento de tributos, gera também a garantia social dos direitos trabalhistas de grande parte da população. Seguindo aqui, vamos entrar especificamente nesse segundo trimestre aqui de 2025. A gente pode perceber que houve um crescimento, um incremento no faturamento de 14,2% com relação a 2024. Só no segundo trimestre, o faturamento chegou a quase 70 bilhões de reais. É um valor muito relevante. Seguindo aqui, eu queria destacar para vocês os setores que mais se destacaram, pelo menos em faturamento, nesse segundo trimestre. A gente tem aqui o setor de alimentação, comercialização e distribuição de produtos, que teve uma variação de 44% em relação ao ano passado. Se chegou a 7 bilhões 758 milhões de reais, seguido pelo setor de entretenimento e lazer, com aumento de 15,7%, e o setor de limpeza e de conservação. Mas por que esses setores se destacaram especificamente nesse segmento, nesse trimestre? A gente verificou aqui uma tendência de consumo de chocolates refinados com maior valor agregado. Aumentou o consumo da população desse tipo de produto. E é interessante também que as microfranquias foram muito importantes no incremento do faturamento desse segmento específico, porque os mercados autônomos também contribuíram para isso.
além, é claro, da expansão das lojas de conveniência. E aí a gente vem aqui em segundo lugar, nesse trimestre, o setor de entretenimento e lazer, né? A gente viu que aumentou, já existia uma demanda reprimida desde a pandemia por entretenimento e lazer, e acho que o avanço da tecnologia ele também contribuiu para esse aumento de faturamento. Porque você pode ver aí um grande número de frequentadores dessas exposições imersivas e das experiências no shopping tem atraído cada vez mais consumidores para esse tipo de evento. E o setor de limpeza e conservação, que também ganhou destaque nesse trimestre, por conta, acho que, de mudanças de comportamento do povo brasileiro com relação à contratação de mão de obra para trabalhar em casa. O brasileiro tem preferido procurar franquias com autoatendimento. São aquelas franquias que oferecem alguns serviços de limpeza, de conservação. Isso trouxe muita força para esse segmento no segundo trimestre. Eu vou seguir. O faturamento do primeiro semestre no franchising nesse ano também revelou um aumento do faturamento. A gente teve aqui um aumento no semestre todo com relação ao primeiro semestre de 2024 de 11,6%. A gente vê o faturamento chegando a 135 bilhões, quase 136 bilhões de reais. E interessante é ver que já no primeiro semestre a gente teve uma mudança dos segmentos que se destacaram mais. Aqui a gente vê o setor de entretenimento e lazer sendo superado pelo setor de alimentação e food service em termos de crescimento, permanecendo alimentação e distribuição e limpeza e conservação como os mais relevantes para o setor de franquias. Eles tiveram um crescimento não só no faturamento, mas também no número de operações. Agora a gente vai falar um pouco das operações, né? O setor ele experimentou um certo número de lojas, de pontos de venda encerrados, né? Mas a gente ainda tem um saldo positivo de 2,5% de operações, de crescimento, vamos dizer assim, em 2024 e 2,3% em 2025. Em termos de representatividade, nós temos aqui com destaque, tanto para faturamento quanto para número de unidades, a região Sudeste e a região Sul do Brasil. Essas duas somadas, elas têm quase a totalidade, quase 50% do território brasileiro. Pessoal, eu trouxe uma visão assim mais ampla do segmento. É claro que esses dados da BF contemplam ainda muitas outras informações. Nós quebramos isso por estado, não só por região, por todos os estados. Temos ainda outras variações, mas essas são as mais importantes hoje no segmento, então as mais gerais, que permitem que vocês tenham uma visão já razoável de como está a saúde do setor aqui no Brasil. Eu acho que é isso, pelo menos de dados é o que temos. Eu estou aqui aberto para perguntas. Bruno, super obrigada. Acho que é super válido a gente ver e bacana ver aí a função, né? O potencial da área de franchising no Brasil, que não para de crescer, né? Ainda com crises recentes e tal. O fato é que o franchising tem um posicionamento sólido, né? E a gente consegue ver isso em números aí com a apresentação. É bacana a gente ver, Cândido, que nem mesmo a pandemia impediu o setor de franquias Pois de é, crescer. Mesmo nos exato. anos mais drásticos de pandemia, que foi 2020, o setor de franquias apresentou um crescimento. Exato, né? Muito bacana. E a gente vê sempre também que até numa situação em que questões de emprego, queda de muitas demissões e tal, muitas vezes o franchising acaba entrando como uma alternativa aí para esse profissional, às vezes mais gabaritado, que saiu do mercado de trabalho às vezes numa idade mais avançada e tal, e começa a querer empreender. Então é muito bacana ver que o franchising tem oportunidade de tudo que é lado, né? E continua super sólido e com crescimento expressivo no mercado brasileiro.
É exatamente isso. A maior parte das pessoas que ingressam no setor de franquia são aquelas que deixaram o seu emprego de muitos anos, receberam uma boa rescisão, seguida daquelas pessoas que juntaram durante a vida toda seus ganhos para poder ter um pouco mais de independência, ter um pouco mais de autonomia para fazer o trabalho. E o setor de franquias é uma saída muito importante e valiosa para essas pessoas. Com certeza, muito bacana, obrigada. Não sei se querem. Ó, entrou outra pergunta do chat aqui, vamos lá. Deixa eu abrir. Temos dados de expansão de marcas brasileiras para a Europa ou exterior em geral? Há um crescimento nesse movimento? Qual segmento tem feito mais movimento de internacionalização? Olha, nós temos dados sim de marcas brasileiras. Eu peço desculpas para vocês que não ter trazido aqui, Imagino. mas nós temos aqui, por exemplo, marcas como a IG Piscinas, que estão presentes em muitos países, em muitas cidades. Temos marcas como Oakberry também, que estão presentes em muitos países, tem muitas operações. Casa e Construção tem expandido muito para o Paraguai, para a América do Sul. E é bom falar que a gente também tem o projeto, a BF tem uma parceria com a Apex, né, com um projeto franchise em Brasil, que apoia missões internacionais para levar marcas, para conhecer um pouco do mercado externo, conhecer um pouco das particularidades desse mercado e ajudar na expansão das marcas para o exterior.